CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. E aí, Manuel, bom dia, boa terça-feira, tudo bem? Bom dia, Patrick, bom dia aos ouvintes, ao que nos acompanham pela rádio e pelo YouTube. Na semana passada a gente começou a falar sobre mudanças na mobilidade de Manaus em geral, né? Só deu pra gente falar sobre as modificações de fato ali na Constantino e na Djalma, ali naquele retorno da Torquato Tapajós por baixo do viaduto também, né? Vamos, inclusive, antes de falar do resto, como radares de controle de velocidade, a nova tarifa do sistema de transporte público também de Manaus, né? Mas vamos recapitular então essa questão das modificações. Já passou aí uma semana. O que você está percebendo? O que veio para melhorar? Veio para piorar? Ainda não dá para saber porque o fluxo real ainda não voltou? O que você tem observado? Ontem, Patrick, eu tive, por participar do programa hoje, ontem à tarde, eu fui de manhã e fui à tarde observar o que está acontecendo ali naquele trecho. Eu costumo ir muito para campo, conversar com as pessoas, conversar com agente de trânsito, conversar com motociclista, parar dentro do terminal, da plataforma em frente ao Emoan. Fui esperar um ônibus ali naquele trecho da Rua da Indústria, né? Uhum. Fui ver como é que sentir, me colocar no lugar do usuário, me colocar no lugar do pedestre. Eu acho que isso é fundamental, né? Aqui não se trata de uma observação técnica daquele lugar mais cômodo, acadêmica. Não somente técnica. Isso, né? É principalmente estando na pele de quem está utilizando. Patrick, mais uma vez, aquele meu diagnóstico anterior de quase 9 dias atrás, evidentemente se confirmaram. Por exemplo, o pedestre ainda continua sem vez nessas modificações. Por quê? O primeiro ponto em que o pedestre está realmente passando dificuldade é em frente àquela plataforma do Emoan. Porque quando ele vem da Pedro Teixeira caminhando pela calçada, ele quer atravessar a Constantino Neri, exatamente no sentido bairro-centro. Ele atravessa para o canteiro central, para ir para a plataforma em frente ao Emoan, para pegar seu ônibus. Ali não tem tempo de semáforo para pedestre. Ou seja, ele tem que fazer uma roleta russa. Então, uma pessoa, um deficiente, um idoso, uma pessoa com baixa mobilidade, efetivamente não vai atravessar. Né? Ou seja, esse é um ponto em que precisa ser colocado. Eu acho que qualquer modificação, volto a dizer, o automóvel é importante tudo, mas as pessoas são mais importantes que isso. Né? Ou seja, ali é um ponto de chegada e um ponto de partida de pessoas que utilizam o transporte coletivo. Por exemplo, eu fui, Patrick, ver como é que estão as condições de uma parada de ônibus que eles colocaram na Rua da Indústria. Eu não fotografei porque não interessa isso. O mais importante é que haja um conserto nisso, haja uma adaptação. Tiraram essa parada que era exatamente na Djalma Batista, ali atrás da saída do Eldorado. Era uma parada coberta, iluminada. A do sentido centro ou do sentido bairro? No sentido centro-bairro. Tá certo? A pessoa vem, antes ele vinha e dobrava exatamente lá na Pedro Teixeira, agora está dobrando na Rua da Indústria. Uhum. Então tinha uma parada antes. Aquela parada foi exatamente retirada porque ela estava a menos de 70 metros do cruzamento semaforizado. E colocaram para a Rua da Indústria. Colocaram apenas uma placa. Não tem calçada adequada, está toda irregular, não tem cobertura, não tem sistema de informação, dizendo quais são as linhas de ônibus que passam ali. Passei ontem à noite lá, é uma rua que não está com a sua iluminação legal, ou seja, gera insegurança. Esse é um ponto fundamental. Uma coisa, Patrick, eu realmente medi a distância que tem do semáforo da Djalma Batista com Pedro Teixeira, para o semáforo que tem da Djalma Batista com a Rua da Indústria. São 170 metros. Não, eu vou te falar, eu recebi reclamações esses dias também sobre isso, porque não é a tal da onda verde, né? Os semáforos inteligentes. Ali a pessoa para no primeiro... São 3 semáforos sequenciados agora, né? A pessoa para no primeiro, vermelho. Anda, para no segundo, anda, para no terceiro. Aí, meu amigo, isso. O estresse só aumenta. Aquele tempo que ia diminuir de 25%, eu acho que aumentou.
o tempo de retenção. Né? O semáforo, todo semáforo vai reter. Exatamente a mesma distância entre o semáforo da Constantino Neri com o Pedro Teixeira, existente já, onde né? Mas ao que foi acrescido, que é de Djalma Batista com Rua da Indústria, 170 metros. Ou seja, tecnicamente isso é inaceitável. Não existe isso em engenharia de trânsito. Você colocar a menos de 500 metros um semáforo. 500 metros já é um absurdo, porque é 100 metros superior a uma distância de parada de ônibus. Esse é um ponto naquele quadrilátero. Eu conversei, por exemplo, Patrick, com o pessoal que trabalha naquele posto de gasolina em frente ao Vasco Vasques? Ao Vasco Vasques. Certo. Diminuiu o resultado, o movimento no posto em 50%. Provavelmente quem mais entrava ali era quem vinha da Djalma, né? E pegava a Constantino. Né? Isso. Esse é o sentido. Diminuiu 50%. Tá? Então, esse é o estrago que se fez naquele entorno ali e, efetivamente, quando houver um maior volume, efetivamente vai complicar mais. Né? Efetivamente ali vai complicar, porque o pedestre vai ter mais dificuldade para atravessar, o usuário vai ter mais dificuldade para deslocar, vai aumentar a retenção na Djalma Batista, vai piorar ainda mais. Deu um pulo exatamente, Patrick, na continuidade da Djalma Batista, quando ela encontra com a Recife em frente à saída do bairro União. Ali está complicado, vai encher mais de carro ali. Tá? Ali vai ser, ela já não tem capacidade para escoar mais, onde morre ali em frente ao Carrefour, já na Recife, lá para ir para Flores. Né? Ou seja, esse é um ponto complicado. O segundo ponto, Patrick, que me assustou, ainda é o que está acontecendo atrás do DENIT. Ontem estava todo mundo batendo cabeça, pouca gente orientando. Tá? Não atrás do DENIT para ir para Lores Cordovil, né? Para Lores Cordovil, exatamente ao lado do Amadeu Teixeira. Efetivamente ali, Patrick, antes o fluxo que realmente iria do centro para o bairro Constantino Neri, Torquato da Pajós, tinham 3 faixas para fazer o escoamento pelo canteiro, pela área central. Para ir direto para Constantino. Direto, né? 3 faixas. Tá? Hoje só tem 2 pela lateral. Essas 2 não dão brecha para o pedestre. Aí o pedestre também não consegue atravessar. Quem anda pela calçada lateral do DENIT para atravessar para o outro lado da Constantino Neri. Né? Essa é uma falha grave. Ontem estava a maior confusão. É proibido, se divulgou, a prefeitura divulgou, está divulgando em todas as rádios, em todas as televisões, em tudo, que esse movimento, quem vem pelo centro, onde está indicado aqui, você vai dobrar à esquerda para a Lores Cordovil. Você não pode ir direto na Constantino, com exceção dos ônibus que estão parados naquela faixa estação. Da esquerda. Ontem todo mundo estava indo direto. Mas ali a pista está pintadinha, né? Está pintada, ou seja, efetivamente é a falta de orientação, a falta de pessoal. Ou seja, efetivamente tem essas questões, Patrick, eu acho que é preciso o acompanhamento correto, é preciso a insistência, está uma equipe lá. Tem que ter gente lá por mais tempo. Mesmo com a sinalização horizontal, as pessoas estão 20, 30, 40 anos acostumadas com aquilo ali. Você tem que ter gente lá. Ó. Tem que ter gente lá. Não pode, agora por aqui você só vai para Lores Cordovil, quer ir para Constantino, tem que fazer esse recuo à direita. Tem que ter gente por um bom tempo. Né? Eu me coloquei também como o condutor do veículo. Pedi permissão ao agente de trânsito. Eu posso ir direto? Hoje pode, porque é uma exceção que nós estamos abrindo. Isso não existe no trânsito, né? Ou é ou não é. Ou realmente você tem uma condição de segurança, tá? Por exemplo, o ônibus, muitas vezes, para entrar dentro daquela plataforma ali, ele fica parado, quase fechando aquele retorno. Ou seja, precisa-se de ajustes, porque com maior volume, você imagina, Patrick, quando tiver 6.000 carros por hora na Constantino. Essas 2 faixas da alça lateral, efetivamente não vai ser suficiente para dar todo o escoamento. Efetivamente não vai dar. Né? Porque na prática ficaram 3 faixas para irem para Lores Cordovil e 2. Que o fluxo é menor do que o fluxo que vai para Constantino, que agora tem 2. Aí né? eu me pergunto, me parece que isso é um atestado de que não fizeram uma contagem volumétrica antes. Porque se tivesse feito a contagem volumétrica, efetivamente estaria no mínimo 3 faixas para o pessoal da Constantino. Melhoraria se tivesse a 4ª faixa.
né, para o escoamento maior. Entendeu, Patrick? Porque ali é um ponto de embarque e desembarque, tem uma estação de troca de passageiros do transporte coletivo, tem essa questão, entrada e saída do DENIT também tá prejudicada, está perigosa. A entrada e saída daquelas lojas de concessionárias que tem do lado direito, que margeando a alça também está prejudicada, está realmente... Ou seja, essas falhas que não poderiam acontecer. Por quê? Porque isso estava previsto no estudo, estava previsto na observação, estava previsto exatamente no cuidado que tem que ter. E para quê? Qualquer resultado que se tenha, o objetivo é esse. Nós temos que ganhar tempo, nós temos que ganhar alguma coisa. Até agora, nós não provamos, nós não estamos vendo esse ganho de tempo, melhoria para o usuário, melhoria para o pedestre. Antes da gente passar para o assunto dos radares, para a gente fechar essas modificações no trânsito, eu não transito muito pela Torquato Tapajós hoje em dia no sentido bairro. Porém, eu passei por lá durante essa semana uma vez, se não me engano foi uma vez, lá onde também fizeram aquela alteração, né? Quem vem no sentido centro faz o retorno para o sentido bairro ou vai ali para o Aeroclube, né? Sim. Naquele ponto ali, antigamente... eu não lembro de ter retenção logo naquele ponto ali, né? Às vezes você tinha que parar porque um carro vai fazer vai cortar a Torquato todinha para pegar o Aeroclube, né? Mas especificamente no dia que eu passei, peguei uma grande retenção ali, viu? No sentido bairro, logo que você passa da rodoviária, né? Eu não sei se era algo... Do lado direito. Do lado direito, exatamente. Para quem vai para a Torquato. Para quem vai para a Torquato, exatamente. Eu não sei se isso foi algo específico, porque estava acontecendo uma obra ali perto da passarela, em frente ao municipal, no sentido bairro, ou se aquela modificação, essa obra, também trouxe esse problema. Qual é a sua avaliação daquele ponto? A avaliação é a contribuição que a própria Djalma Batista está dando agora. Ou seja, a Djalma Batista, quando você vai direto na Pedro Teixeira e joga carro na Djalma Batista no sentido bairro, ela vai desaguar na Recife. E a Recife vai desaguar nessa via. Ou seja, é mais carro ali que contribui exatamente nisso. Diminuir o fluxo na Constantino... Tá? A Constantino ficou enrolada porque ali ficou retendo muito ali no DENIT, atrás do DENIT. Tá? As pessoas abriram muito mais para aquilo que você colocou, abriram muito mais para Lores Clodovil e diminuíram a faixa de escoamento para a Torquato Tapajós e aumentaram a contribuição lá na Recife, lá pela Djalma Batista. Agora, a Djalma está tendo mais carro que vem direto. Antes, talvez seja o carro que viesse, sabe, de onde você sabe, Patrick, ela viria lá da Pedro Teixeira, que ela passa direto, ela dobra à esquerda lá na Djalma e vai desaguar na Recife, atrás da rodoviária. Talvez seja isso também. Essa contribuição vai aumentar por ali. E não aumentaram aquela largura lá da saída da Recife, saindo atrás da rodoviária. É por isso que nós defendemos a rodoviária sair dali para melhorar essa folga, aumentar essa manobra e esse escoamento de veículos que vem do centro para Torquato Tapajós. Olha, o nosso ouvinte aqui, o professor Anderson Silva, diz assim: não quero nem ver como é que vai ficar depois do dia 6 de fevereiro. Pois é, ainda tem isso, né? A gente já está tentando observar as consequências dessa mudança em um período que tem muita gente de férias das escolas, tem muita gente que não está ainda de volta nas universidades, né? E tem a universidade ali na Djalma, na Constantino, então vamos ver como é que vai ficar isso aí depois, né? Agora vamos para o próximo assunto, Manuel, falar um pouco sobre os radares. Inclusive o Aldemir Lima, o ouvinte, fala aqui sobre os famosos radares. A prefeitura já deveria ter instalado todos os radares onde antigamente, não muito distante, eles estavam funcionando quando foram retirados. Essa demora do Estado em instalar os radares não significaria que o Estado não está muito preocupado em acabar com os acidentes em vias públicas, Manuel? Não, acho que não também. Não, acho que não. Hoje quem não está preocupado em acabar com o acidente, mundo tá, hoje todo mundo está, não é? Mas vamos lá, o que você tem a falar sobre a instalação de radares? Os radares voltaram com controle de velocidade no turismo, por enquanto só no turismo, né? Isso. Aqueles 7 pontos que tem o resultado excepcional, né? Houve uma redução de incidências de elevação da velocidade no período, nesses 26, 27 dias, mais de 90%, isso é um dado excepcional, não é? Não houve nenhum acidente fatal
não houve nenhum acidente com danos materiais ou seja, o radar inibe. Era aquilo que se esperava, não é? Ou seja, isso é importante. Tem alguém que está cometendo ainda infração? Existe, sim. O próprio órgão divulgou que tem muitos condutores que foram flagrados com mais de 200 km por hora. Efetivamente, você viu, né, Patrick? Hoje você noticiou aqui aquele bêbado que estava a uma velocidade estupenda, tá certo? Na própria Efigênio Salles, né? Ou seja, os irresponsáveis têm em qualquer lugar, tendo ou não radar. O que mais importante é isso, inibiu o que era uma coisa comum, que tornou aquela via importante para a cidade, que é o Rodoanel Metropolitano, tem-se respeito lá. Ou seja, é importante. Basta só isso? Não. A Constantino Neri, a Torquato Tapajós, é importante implementar isso na própria General Rodrigo Otávio, a prova disso foi ontem também, não é? É importante na Avenida das Torres, é importante nós começarmos a ver a questão do transporte de cargas, né? A faixa que ele está andando, a velocidade que ele está andando, a tonelagem que ele está andando. É importante esse sentido de monitoramento e acompanhamento das vias de Manaus. É importante se implantar também, Patrick, que nas interseções onde tem se cometido muitos acidentes, o cara furando o sinal, o cara provocando acidente, provocando morte, que se tenha controle, para que se tenha desses aparelhos que fazem a fiscalização eletrônica. É muito importante isso. Bom, a gente acabou de receber aqui a participação de ouvinte, já não sobre os radares, mas sobre aquela alteração ali depois da rodoviária, né, no sentido do bairro. Falando sobre... Ele estava passando por lá há pouco e disse, não há obstáculo, está devidamente sinalizado após a rodoviária, justamente para quem está no sentido bairro. Então, eu entendi aqui que é um elogio à alteração feita ali, né? O AG Barbosa que manda essa mensagem para a gente. Sim. Agora, uma coisa que eu não tinha percebido ainda e percebi pelo registro que ele mandou, é que agora nós não temos mais 3 faixas ali, né? São 2. A gente tinha 3 faixas, né? Para quem vinha ali da Maripiranga em direção a Torquato, agora são 2, né? Porque a ideia foi fazer com que quem venha da Constantino tenha um fluxo maior, né? Isso parar, exatamente, né? Também, porque antes era o conflito era Constantino. Sim. Né? Era muito grande ali. Então, obrigado aí pelo registro, AG Barbosa, pela sua participação. Manuel, a gente ainda tem um tempinho e a gente pode falar rapidamente sobre a nova tarifa do sistema de transporte, né, aqui em Manaus. Houve mudança na direção do IMMU, né? Agora é um técnico, o doutor Arnaldo Flores, ele é um técnico da prefeitura, muito experiente em contabilidade, é uma pessoa na gestão pública fundamental. Ele está claro, a missão dele no IMMU, ele tem que reduzir e efetivamente as questões dos custos operacionais. Quando fala isso dos custos operacionais, é exatamente diminuir a contribuição através dos subsídios para as empresas operadoras. E, ao mesmo tempo, colocar aquilo em prática que o prefeito cobrou logo que assumiu, não é? A mobilidade urbana é um calo na administração, é um problema na administração que precisa reduzir efetivamente não só a contribuição da prefeitura no subsídio dos 520 milhões de reais que foram ano passado para as empresas operadoras, mas também tem que ter a contrapartida. A contrapartida será a melhoria da qualidade do serviço. Ou deverá ser, né? Tem que ser. Tem que o prefeito ser. tem colocado isso como missão. Eu não vou afirmar que vai ser, né? Mas a gente espera isso. E tem que ser porque o prefeito reconhece, sabe, Patrick, que os 520 milhões que ele pagou ano passado foram exatamente para renovar a frota e para evitar greve do pessoal de operação, né? E ele disse, isso não basta. É preciso que as pessoas tenham mais agilidade no transporte, ande com o transporte menos lotado, ela tenha mais confiança, eu possa reconquistar o passageiro, eu possa fazer com que ele espere menos no tempo de parada, eu faço com que ele utilize mais o sistema de transporte. Ora,
Ele ser atrativo significa que é preciso, sim, efetivamente, melhorar a velocidade operacional para oferecer mais viagem. É por isso que nós batemos muito nessa questão. As modificações viárias, elas têm que vir com um ingrediente. Ela tem que favorecer, melhorar o fluxo do transporte coletivo. Ela tem que favorecer ao usuário do transporte coletivo. Ela tem que facilitar e dar segurança ao pedestre, que é o real usuário do sistema, para que nós possamos, com isso, melhorar a segurança viária, diminuir o número de veículos circulando de uma maneira muito grande, porque falta essa opção no transporte urbano, e efetivamente a gente possa melhorar a qualidade de vida. Essa equação, eu acredito muito de que a tarifa ela vem com esse significado. Eu lhe digo o seguinte, isso hoje, ontem eu estava lendo a Folha de São Paulo, o prefeito ele está muito focado também, o prefeito de São Paulo, nisso. Ele disse, olha, eu preciso efetivamente melhorar a qualidade do sistema de transporte. A tarifa lá foi de R$ 4,50 para 5. São Paulo, né? A grande tarifa, a tarifa urbana, a grande maioria das linhas, né? Porque lá tem um sistema integrado com metrô e trem, né? Mas esse o bilhete único que efetivamente talvez seja o maior, mas a tarifa do ônibus urbano naquela periferia, no trecho urbano de São Paulo, ela está R$ 5,00. Ele disse, eu preciso aumentar a velocidade comercial do ônibus, eu preciso agilizar a utilização do transporte coletivo para que a população utilize. Eu preciso efetivamente melhorar a confiança das pessoas no transporte coletivo, porque essa é a questão da qualidade. Ou seja, todo mundo focado nisso. A questão não é o seguinte, sabe, Patrick? Não é se aumentar. Aumentar sempre vai aumentar. Ou a prefeitura aumenta o seu subsídio, ou o contribuinte vai bancando a tarifa. O nível de serviço que hoje está aí, talvez não seja compatível com o preço que a população paga porque que ela recebe o serviço, entendeu? Essa eu acho que é a compatibilidade da qualidade do serviço que precisa ser buscada. Como em basicamente vários outros setores, não só no transporte público, né? A grande reclamação é essa, a gente paga e não recebe um serviço digno, né? Para a gente finalizar, só aqui o comentário do Aldemir Lima sobre o assunto da passagem de ônibus. Na minha opinião, não deveria aumentar, mas sempre é assim. Aumentou em São Paulo, já era certo que iria aumentar em Manaus. É a opinião do Aldemir. E fala também, um aumento da passagem de ônibus é inevitável, mas, professor, os ônibus deveriam ser novos e de qualidade para os usuários do transporte coletivo. Quando ele traz essa opinião de serem novos, é essa questão do serviço de qualidade, né? Se você vai pagar mais, espera-se algo melhor de volta. Ou então um ônibus novo ele precisa de via para andar, porque senão ele vai ficar engarrafado do jeito que está, né? Ou o ônibus, ou velho ou novo, ele está engarrafado. Ele precisa rodar mais para oferecer mais lugares. O mistério é esse. Manuel Paiva, te agradeço, muito obrigado pelo comentário de hoje, até a próxima terça-feira, grande abraço. Obrigado, Patrick, bom dia, senhores ouvintes, um abraço a todos, até na próxima terça. 9h30.